Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde Sem Planta, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 12º episódio da 4ª temporada, Crossfire, que é a trilogia, né? O balde do Odo, o balde de planta e agora o balde sem planta, como a gente tinha falado em The Abandoned lá atrás. E muito bem, a gente chega nesse episódio que é extremamente interessante, totalmente voltado a personagem, ao Odo. E para falar sobre ele hoje, estão aqui o grande especialista do Odo, ninguém menos do que Fernando Odo Rodrigues. Olá, Fer. Olá. Eu quero fazer uma reclamação. De novo, você vai dizer que eu roubei a sua piada? É nítido que quando o Odo joga o balde, a planta não sai do balde. Então, não pode se chamar balde sem planta. Cara, eu tive a impressão que ela caiu, sim. Que o balde foi para um lado, a planta foi para o outro. Vou checar aqui em slow motion. Tem que usar o VAR aí pra decidir, né? E também está aqui conosco Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Olá, Mariana. Olá, Fernando. Sempre bom estar aqui. Muito bem. Então, vamos falar sobre Crossfire. Eu acho que, assim, eu e o Fer estávamos trocando umas mensagens antes de começar, mas, assim, esse basicamente é o episódio de cortar o coração pelo amor não correspondido. Eu acho que esse é o grande quem nunca do episódio, embora talvez realmente algumas pessoas tenham a felicidade de nunca ter tido um amor não correspondido, mas com certeza isso é algo extremamente humano e é interessante que aqui o personagem que a gente acha que é o menos humano da série, por não ser nenhum humanoide, é o cara que talvez mais sofra. Eu não sei, acho que eles erraram, né? Porque eles acharam que eles iam escrever um episódio Vamos Torturar o O'Brien e erraram e colocaram Vamos Torturar o Odo. Olha, a planta não sai do balde. Não sai do balde? Não. Continua sendo o balde do Odo mesmo. Mas não sei, né? Não sabemos o que o Odo fez com a planta depois. Ele deu uma limpa no quarto dele. Enfim, esse episódio é escrito pelo René Echevarria e dirigido pelo Les Landau. Aliás, é o 9º episódio dirigido pelo Les Landau de 14 episódios. E é interessante que ele dirigiu vários episódios que são focados, assim, em Bajor, Progress, Second Skin. Ainda teremos o Ascension. É interessante. E ele dirigiu Whispers, que é um Vamos Torturar o O'Brien. Então, acho que ele tá bem escolado para fazer esse episódio. E é interessante que, na realidade, a ideia desse episódio começou lá atrás, eu não sei em que momento, um Robert Hewitt Wolfe que queria fazer um episódio estilo Bodyguard, né? Aquele filme com o Kevin Costner, né, e a Whitney Houston. Faz tempo que eu não vejo esse filme, me deu até vontade de assistir. E aí o Odo estaria protegendo a Kira e acabaria se apaixonando por ela, só que daí teve o Heart of Stone, onde a gente já fica sabendo do amor do Odo pela Kira de outra maneira. Então aí no fim acabou, eles pegaram essa ideia. O Odo aqui é claramente o guarda-costas do Shakar o episódio inteiro. Só que na primeira versão que o René Echevarria escreveu, tinha uma situação, né, mais pro final, em que tanto a Kira quanto o Shakar estariam numa situação de perigo e o Odo acabaria protegendo o Shakar, né, que era o trabalho dele, né, era a responsabilidade dele, e a Kira quase morre por conta disso. Mas aí ele acabou mudando, reformulou a história toda, disse ele que deixou o episódio um pouco mais gentil. Realmente, a gente tem a cena do elevador em que ele salva os dois, né, os três saem sãos e salvos da situação, mas eu acho que só essa cena aí ficou mais gentil, porque o episódio realmente, o Echevarria não poupou o Odo.
Então, diz aí pra mim, Fer, começa meio que falando assim, o que esse episódio pra você, quando você assistiu, você tem uma memória boa, né? Seu Castanha e tal, às vezes é meio ridículo, eu pergunto, né? O que vocês acharam quando assistiram o episódio pela primeira vez? Eu não lembro, raramente eu tenho alguma lembrança de ter assistido o episódio pela primeira vez, mas vocês sempre têm uma memória boa. Eu assisti com as nossas boas e velhas fitas que a gente conseguia dar cópia do episódio. E, curiosamente, quando eu assisti esse episódio, eu estava numa situação similar à do Odo de amor não correspondido. Então, assim, esse episódio é muito pessoal para mim, mas eu vou tentar não entrar no lado pessoal. Quando eu escrevi o capítulo do Odo do Fascinantes, eu indiquei 3 episódios fundamentais para o Odo. E o primeiro foi o A Man Alone. No A Man Alone, a gente tem a cena em que ele fala para o Quark que ele não entende por que os sólidos se envolvem em relacionamentos e ele não precisa disso. E agora a gente está mais ou menos na metade da série. E é interessante que passou metade da série e ele não só se apaixonou e deseja ter um relacionamento, como está vendo em primeira mão tudo que pode dar errado por você se interessar por alguém. Tem gente, muita gente que já viveu isso, de não ter um amor correspondido. Tem sortudos no mundo que nunca passaram por isso, mas o outro está passando por isso agora. E é parte de uma trajetória muito clara para mim, que leva até o último episódio da série. Então, eu acho curioso ele estar passando por esse momento no meio da série, mais ou menos no meio da série, um pouquinho para frente no meio da série, na verdade. Não, é no meio, daqui 4 episódios, Ascension é exatamente a metade da série. Pois é, tá na metade da série e agora ele tá ali no fundo do poço. Ele claramente não é mais o Odo que a gente conheceu lá em Emissary ou na primeira temporada. Ele é uma pessoa completamente diferente. E, na minha opinião, isso vai ter uma repercussão muito grande, inclusive sobre o destino de Cardassia e do Quadrante Alpha também. Mas não quero falar muito para não dar spoiler. Se quer spoiler, compre Fascinantes, o livro do Trek Brasil. Tem um capítulo todo dedicado ao Odo que eu discorro sobre isso. E você, Castanha? Eu lembro, eu sempre achei um episódio simpático, assim. Eu sempre achei interessante, bem feitinho. E talvez eu não tenha notado de maneira tão bem articuladamente o que o Quark fala, né? Que eles precisavam, de alguma maneira, sustentar o relacionamento. Sustentar no sentido de torná-lo funcional. Então eles precisavam achar o momento certo para eles ficarem de fato juntos e sustentar a série até lá. Manter o Odo funcional até lá. Então é basicamente o que o Quark fala para ele, você tem que dar um jeito nisso aí. Ou você fala com ela, ou você... Ou seja, é aquele conselho assim de bar depois do porre, né? Aquele bem básico. Aliás, nesse episódio tem várias coisas assim e a maioria funciona super bem. Ele fala assim, você vai lá falar com ela, então você dá um jeito aí, fica só no básico e não fica enlouquecido aqui, falhando na sua função. Que é engraçado que o episódio sugere que que a última gota aí que entorna o balde foi quando ele percebe que o Worf resolveu a parada e ele recebeu aquele cordial, não, você merece mérito, seus homens são bem treinados, aí que ele pira na batata. Isso é interessante também. Eu acho que é muito importante. Eles arrumaram uma maneira boa de fazer isso. Eu acho que eles ganham tempo para achar o momento certo deles ficarem juntos e ao mesmo tempo eles dão uma solução, né? O Odo, por muito tempo, ele basicamente foi definido pela função dele, pelo trabalho dele, e isso foi mudando gradativamente, e aqui ele volta para dentro do casulo e funciona nesses termos. Várias coisas vão acontecer com ele, é claro, mas sobre esse aspecto do relacionamento ele dá uma segurada. Eu acho que faz sentido. O episódio espeta mesmo no cara, né? O René tem várias oportunidades de fazer várias coisas diferentes no episódio. É interessante e apesar do roteiro dessas espetadas, tem umas que são piores do que outras, a gente pode comentar eventualmente, mas eu acho que de inúmeras maneiras os personagens se mostram bem gentis com o Odo. Quark, o Worf na medida dele, o Sisko tem um beatzinho lá que ele, o Odo não tá legal. E assim vai. E isso também é um lado bacana. E é um episódio super
super legal, e o teaser é super legal, super ágil, super engraçado, e tem humor em vários momentos. É que a situação que ele se vê é terrível. E o roteiro vai espetando, vai espetando, vai espetando, vai espetando, até que ele dá a louca lá e despenteia o cabelo. Daqui a pouco a gente fala nisso. Mas é um episódio que eu sempre gostei, eu sempre fico com a cara dele, e eu vejo agora que ele é mais esperto, talvez, do que eu entendia naquela época. Até por ter o benefício de ter visto a série toda, provavelmente. Eu gosto também muito desse episódio. Eu acho interessante que até His Way, até o momento em que o Odo e a Kira finalmente ficam juntos, toda essa história sempre foi vista pela visão do Odo. Isso que eu acho interessante. A Kira, ela tá sempre à parte. Ela nunca é protagonista nessa história, desse amor do Odo por ela. E aqui é claro isso, né? E até é interessante porque aí levanta uma questão, como que a Kira nunca percebeu que ele gostava dela? Mas assim, a gente vê que ao longo dos episódios, a gente tem a fundadora, que é com quem o Odo acaba confessando lá em Heart of Stone que gosta da Kira, porque ele acha que era a Kira, mas a fundadora já tinha reparado em alguma coisa, mas porque é alguém que é muito parecida com o Odo, então ela sacou o negócio. A gente tem a Luxuana e a gente tem o Quark. Eu acho que o Quark aqui também tem, né? Vocês já falaram alguma coisa, acho que tem um papel fundamental, e eu gosto muito como eles colocaram que o Quark tenta falar a coisa, mas assim, os dois sempre... Era sempre uma dança. Os dois são amigos, mas eles nunca vão confessar, né? Nunca vai ser aquela coisa... É sempre velada a amizade deles. Então, é interessante que o Quark vai lá e dá o conselho pro Odo e fala as coisas para ele voltar a si, mas ele fala dizendo que, não, é porque eu tenho que manter os meus negócios, você não pode estar desse jeito, porque senão eu não posso lá fazer as apostas. Então, eu achei assim, uma sacada incrível eles fazerem isso. E aí até a hora que o Quark diz que é só, né, pra ele ganhar dinheiro e tal, aí o Odo vira pra ele, por um momento eu achei que você tava falando essas coisas porque você era meu amigo. Frankly, I don't care whether you and Major Kira end up living happily ever after or not. I just want to see the situation resolved. And the way I see it, you've either got to tell her how you feel or forget about her and get on with your life. Concentrate on the essentials, because you can't keep going like this. It's interfering with your job and my profits. Your profits? Unless you do something about the situation, I'm going to have to stop running the pool. I'm devastated. You should be. The fact that the pool exists says something about you, about who you are. People see you as the guy who always gets his man. Now, you're becoming the guy who tears up his quarters and sits alone in the rubble. And no one's going to want to place bets on how long someone's going to sit around in the dark. Well, said my piece, sorry for butting in. But I'm just looking out for my business. Funny, for a minute there I thought you were talking to me as a friend. Então é muito poderosa. Eu acho que esse episódio tem várias coisas assim, várias conversas individuais que são muito poderosas, e essa do Odo com o Quark especialmente talvez seja a que se mais destaca no episódio, ainda mais porque é a cena do Odo depois da destruição do quarto, sentado no chão e tal. Então eu acho isso bem interessante. Eu acho que esse episódio tem a melhor interação do Quark e do Odo da série inteira. Desde o começo, que vai lá o Quark reclamar do barulho, até o final, que o Quark fala, o pessoal, eu vi agora que estão instalando pisos à prova de som aqui, e o Odo responde naquela dança, né, Mari? Você define muito bem a dança entre os dois. Sim, sim. Não, eu só pedi para reforçarem no piso. O fato de ser a prova de som é só uma coincidência. E, na verdade, a gente sabe que não. Ele valorizou o que o Quark falou para ele ali. E, para mim, o que acontece nesse episódio é o que justifica lá no What We Leave Behind a despedida dos dois, entendeu? Então, assim, porque até o final, né, o Odo não confessa, não, gosto de você. Aí o Quark tá certíssimo quando ele fala,
esse cara me ama, tá escrito nas costas dele. Sim. Não, Porque ele conhece maravilhosamente bem o Odo. Sim. E essa cena, ela é... Cara, o Auberjonois arrebenta nela. Arrebenta, impressionante. Ele sentado ali no chão, descabelado, assim... E é tudo mérito dele. Né? Aquele que soltou os fiozinhos? É. Eu acho que dá um susto. A primeira vez que você vê, você não espera aquilo. De alguma maneira faz sentido. Aqueles fiozinhos ali, ele mostrou que realmente a ordem dele foi perturbada, né, profundamente. E é interessante ele estar sentado ali e o Quark chega em pé, aquela virada do pescoço, né, pegar um ângulo baixo ali do Quark. Quando ele pergunta ou ele sugere que ele falou com um amigo e tal, é bem bolado, é bem legal mesmo, acho bem legal. Em diversos momentos que você fica naquela situação de ter que atuar de maneira hiper contida devido à situação, ou você não quer demonstrar na frente da Kira, ou você não pode demonstrar, está na frente do primeiro-ministro de Bajor, você é a segurança dele, você tem que segurar, você não pode... Aí chega no oficial comandante, aí o Worf, eles começam a falar uma coisinha aqui, acolá, meio que tem uma certa lealdade entre eles ali, vai se estabelecendo aos poucos, eles são parecidos em alguma coisa, e até sugerido que o Worf pode se mudar para Defiant em algum momento, e eventualmente o faz. Que eles deram um setup para isso, né, na conversa do Odo e do Worf no começo. Que é engraçado, né, que tem um momento que ele chega pro Shakar e fala que ele tem facilidade de ler expressões humanoides. Então a questão da Kira talvez seja mais trágica. Então ele tá tentando ter esperança no negócio que ele olha objetivamente para ela e percebe que não tem retorno nenhum. Até mais do que a dramatização parece estar oferecendo. O texto do episódio fala que o negócio é mais trágico ainda. Que aquele encontrinho ali, aquela coisa rotineira para discutir os pontos de criminalidade no promenade é tipo uma janelinha para uma fantasia, um breve momento de uma certa fantasia, dela sentir prazer com aquele café, dela sentar ali, botar o pezinho ali em cima da mesa, e de alguma maneira a fantasia dele correr. É muito triste mesmo. Parar pra pensar é triste pra dedéu. É muito triste mesmo. Então, voltando um pouco ali na cena do Odo descabelado, vale colocar aqui, né, algumas informações que o Auberjonois que queria, né, colocar isso daí, porque ele se baseou numa imagem, não sei se era um desenho, se era uma foto, uma pintura de um guerreiro japonês derrotado. E aí, a priori, o Aira tal, achou que, mas, né, ele é um transmorfo, como é que vai ter o cabelo solto tal? E aí, no fim, eles viram, né, o Auberjonois os convenceu de que isso daí simboliza o estado de espírito dele, do tipo, o cabelo fora do lugar, e se o cabelo é parte do Odo, então mostra como ele estava literalmente desmoronando, né, caindo aos pedaços. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, quando eu assisti o episódio pela primeira vez, eu fiquei chocado quando eu vi aquele fio de cabelo solto. Eu fiquei assim, caramba, um negócio bem bolado. Eu gostei. A primeira vez que eu vi, deu um impacto, assim. Achei bem legal. Foi genial. Porque tudo desmoronou. Para pra pensar no que levou a essa cena. Essa cena não é só sobre a Kira tá com o Shakar, ela não quer nada comigo. Depois que ele sabe do envolvimento da Kira com o Shakar, ele vai lá pro escritório dele e tá lá o Worf prendendo o culpado pelo atentado no turboelevador. E ele percebe, peraí, eu perdi tudo. Eu não tenho a Kira, eu não consegui achar o culpado. Quem eu sou? É a reputação dele, que é o que o Quark tenta, alfineta ele no quarto, falando, você é o cara que pega todo mundo. Eu faço aqui as apostas quando acontece algum crime na estação, em quanto tempo as pessoas acham que você vai pegar o cara, não é se você vai pegar ou não, é em quanto tempo. Essa é a reputação que o Odo tem. Não é se ele vai pegar, é quanto tempo vai levar para ele pegar. E aí, de repente, ele percebe que ele tá perdendo tudo isso. Né? Pra dar partida no motor ali, pra tentar dar uma reanimada mesmo. Psicologia de bartender. Mas só voltando pro cabelo. Uhum. Sim, perfeito. Televisão, série, streaming, cinema são mídias audiovisuais e a regra é mostre, não conte. Quando a gente vê o Odo com aquele... a gente pode brincar e falar o Odo descabelado, como o Castanha falou, mas ele não está descabelado. É um
punhadinho de fio de cabelo que tá na frente, que tá caindo sobre o rosto dele. Mas isso por si só já mostra, esse cara não tá bem. Ele controla tudo no corpo dele. Eu não controlo meu cabelo, o Castanha não controla o dele, a Mari também não. Gastamos dinheiro com cabeleireiros, barbeiros, produtos, né, Mari? Mas o Odo tem controle sobre tudo no corpo dele. E o fato de aparecer aquela mechinha fora do lugar, ninguém precisa falar nada para entender. Ele não tá bem. É fantástico, fantástico. E logo no começo, né, que o Castanha falou um pouco do teaser e tal, a gente já tinha comentado em episódios anteriores da Kira indo lá, conversando, em como isso era interessante, né, porque demonstrava ali a amizade dos dois e tal, e aí aqui é o pico, né? A gente vê ali o quanto isso significava para o Odo, quanto esforço ele colocava, né? Nesses Antecipação, encontros, porque no primeiro lá era 7h59, ele coloca ali o Rakutageno extra forte com 2 pedras de cava, tá ali esperando ela. E aí depois tem a outra cena, no payback na semana seguinte, dela chegando atrasada e não tomando o Rakutageno. Eu já tomei com Shakar. Cara, é cruel. Caraca. É cruel. Meu Deus. E aí, falando um pouco do Shakar, né, a gente teve esse personagem, né, lá o Duncan Hager fez o Shakar no episódio Shakar, né, e agora ele aparece aqui. E aí, o que vocês acharam dele? Fer, o que você achou dele? O Aira diz que ele não gostou do Shakar nesse episódio, não culpa o ator, mas ele disse que lá em Shakar ele era um tipo de um Clint Eastwood, era um homem de poucas palavras. E aqui ele acaba sendo mostrado mais um cara mais sensível, tal, e pro Aira não pareceu ser o mesmo personagem. E ele acha que por conta disso o personagem nunca se recuperou dessa mudança. Tanto que aí depois a gente só vai vê-lo mais uma vez em The Begotten. Claro que ele é citado muitas vezes, tem vários episódios em que ele é citado a partir desse, ele fica no cargo, Mas, assim... Se duvidar, a última vez que ele é citado é em His Way. Em His Way ele é citado. Mas, assim, o problema dele não ter aparecido mais não é só esse. Do Aira ter achado que eles se perderam aqui no personagem. Também eles tem pelo menos umas 2 vezes eles queriam ter trazido o Shakar, mas no final, por conta de dinheiro, eles acabaram não podendo, e aí a história que eles estavam escrevendo foi possível escrever de uma forma em que ele estava presente sem estar presente. Mas o que você acha do personagem em si, do que a gente tinha visto lá em Shakar e agora? Eu tenho uma forma simples de descrever ele. É um Vedek Barel melhorado. É complicado pro Aira, eu entendo o Aira enquanto showrunner ter esses pensamentos, mas ainda assim, ele autorizou o que aconteceu nesse episódio. Se ele achasse que realmente não funcionava a forma como o Shakar foi apresentado aqui, ele tinha barrado o episódio, entendeu? Ele tinha mandado reescrever. E ele não mandou porque é um baita de um episódio. Eu acho o Shakar um personagem bom, complexo, muito mais complexo do que o Barel, entendeu? E assim como a gente vê uma evolução do Odo nesse episódio, a gente vê uma evolução também do Shakar. Porque, sim, ele era um guerreiro que lutava pela resistência de Bajor. E ele se viu numa posição de, agora eu sou um político. Alguém me aponta um político que é meio Clint Eastwood e não fala nada. Não tem! Você tem que conversar. Entendeu? Então, eu acho uma evolução natural do personagem. Sinceramente, ok, não é o melhor ator do mundo, não estou dizendo que a interpretação dele no episódio é ruim, mas eu acho que ele cumpre o papel dele nesse episódio. E você, Castanha? Não, eu acho que o que é pedido para ele nesse episódio, ele faz bem. Ele faz as coisas bem simples, ele atua de maneira discreta, ele soa bastante razoável nas interações com os personagens. Então eu não vejo problema do ator. Acho que o que foi pedido para ele aqui foi entregue, entendeu? E também é uma coisa estranha, como o Fernando acabou de dizer. Eu imagino que ele está falando da persona do Clint Eastwood como ator de Western. O cara com certo perigo, o cara que fala pouco,
pouco... Mais mão na massa, né? Porque ele tinha sido o líder de uma célula de resistência, depois ele estava ali na fazenda, plantando e tal, e de repente, aqui nesse episódio, ele parece mais soft, assim. Mas ele agora virou primeiro-ministro, então uma tendência é você se adaptar a isso, que talvez tenha faltado um episódio intermediário aí para demonstrar isso. E aqui são pedidas diversas interações, ou a política, que a gente viu, praticamente não vê, a gente só vê a portas fechadas, a interação com a Kira, ele estava afim da Kira, ele não vai ser, para acompanhar até o tom do episódio como um todo, ele não ia ser meio chauvinista, machão com a Kira para conquistar a Kira. Não ia fazer o menor sentido pro personagem ou pro episódio como um todo, ia ficar esquisitíssimo. Então é meio que o Ara cavou o buraco e tem que arrumar um jeito aí de sair desse negócio. Porque o cara fez direito, que foi pedido dele, pro tom do episódio. Eles achavam que ele tinha que manter uma coisa mais perigosa, com mais ação. E a gente não mostra nada também. Até porque o episódio, ele é escrito para ser uma cutucada no Odo, né? Agora eu percebo que é um episódio importante para a série, porque eles precisavam ter essa coisa, resolver sem resolver a relação com a Kira, para ir em frente. Chegou a hora, tem que fazer isso assim. Se eventualmente a gente quer colocar os dois juntos, a gente vai ter que escolher uma boa hora para eles ficarem juntos, mas até lá tem essa situação aqui. Então eles estavam pensando em outras coisas e o Shakar talvez tenha ficado meio para escanteio, mas o que foi pedido dele aqui é coerente, eu imagino, e acho que, como na maioria das vezes, a sensação que eu tenho é que faltam episódios antes ou depois, porque o que está aqui é razoável. Também é difícil o cara conseguir oferecer mais de determinada maneira com o texto que ele tem. Eu acho que ele fez o que dava para fazer, o que estava sendo esperado dele. O Ara deve ter ficado decepcionado, mas em parte ele é culpado também. Não sei se é um pouco de fizemos droga, né? Não sei se é por isso. Tanto que ele não põe a culpa no cara. Diferente lá do presidente da Terra, que ele fica meio decepcionado com o cara mesmo. Acho o cara esquisito. Aqui ele não bota a culpa no Shakar. E se você parar pra lembrar, no episódio que ele volta em corpo, ele tá mais soft ainda. Quem lembra do episódio do Bigotten, ele tá mais soft ainda, mais bobão ainda no do Bigotten, entendeu? Então... Eu não lembro. Ele voltou, mas eu não ele não voltou lembro e o Aira dobrou a aposta. O Shakar soft. Então, não sei o que eu vou dizer. Eu também não entendo um pouco esse questionamento que o Aira faz, mas eu acho que, assim, pensando no personagem Shakar como um todo, eu acho que ele sofreu não por conta dessa aparente aí mudança de estilo do personagem. Eu acho que ele sofreu em consequência das coisas que foram acontecendo na própria produção da série. Eu acho que ele era um personagem super interessante, era um cara que tinha que ter aparecido muito mais, aí ele acaba não aparecendo, um dos motivos é essa questão de problema de dinheiro, e aí, né, por exemplo, eles colocam assim, em Rapture ele tinha que ter aparecido, em The Cards ele tinha que ter aparecido, mas no fim quem aparece é o Win, porque daí na hora de fazer a escolha de quem deveria aparecer, é muito melhor você ter um personagem que é antagonista, que vai gerar conflito, ambiguidade nas suas interações com os personagens, do que o cara que é o bonzinho, que vai concordar com os heróis. E, aliás, esse era o mesmo problema do Barrel. Eles não quiseram fazer o Barrel se tornar Kai, porque ele não ia criar problema para os heróis, ele não ia criar problema para o Sisko. E, no fim das contas, eles acabaram fazendo meio que a mesma coisa com o Shakar. Eu acho o Shakar um personagem muito mais interessante do que o Barrel. A questão do background dele com a Kira, do fato dele ter sido o líder de uma das células de resistência. E aí entra outra coisa que é uma problemática com esse personagem, é que essa questão com as histórias da política de Bajor já tinham sido meio barradas pelo estúdio. Então, nessa temporada, eles já tiveram que parar de fazer histórias. Quer dizer, na segunda temporada a gente teve um episódio triplo, e aí os caras falaram, não, história sobre Bajor
não dá audiência e tal, então eles meio que tiveram que abandonar isso daí. A própria Wynn acaba sofrendo com isso, porque ela fica muito tempo sem aparecer nos episódios. Então, assim, eu acho uma pena, porque eles trazem o personagem, tem um background interessante. Esse episódio aqui é excelente, eu acho que ele vai muito bem, tem coisas muito legais. Depois a gente fala em mais detalhe da conversa dele com o Odo, várias coisas que ele fala pro Odo. Só que, no fim, ele acaba não sendo aproveitado. Eu lembro lá, por exemplo, em The Darkness and the Light, ele tinha que ter aparecido, pô. O cara lá tava indo atrás, que é Sealer Print, chamava o carinha lá, o Cardassiano. Ele tava indo atrás de todos os amigos da resistência da Kira. Como que o Shakar não aparece, né? Foi atrás do Shakar. Talvez não teria ido atrás dele, porque ele sendo o primeiro-ministro, seria muito mais difícil ir atrás do cara. Mas assim, ele teria que ter aparecido ali. De alguma maneira, sim. De alguma maneira. Talvez em qualquer interação com governo bajoriano, com o passado da Kira, ele deveria ter aparecido, né? Então você vê que tem várias oportunidades aí. Eles usaram a Louise Fletcher, tipo, se a gente vai ter um dinheiro para dar, vamos dar para a Louise Fletcher, mas o retorno é mais garantido e ela gera mais conflito. Então, por aqui. Então, ficou estrangulado. A questão política bajoriana ficou meio estrangulada e o pessoal ficava dando referências de longe, né? Fizeram isso, fizeram aquilo, e o negócio deixou de ser central. E quando foi central, foi de uma maneira... Foi e não foi, de uma outra maneira, digamos, mais palatável para quem não estava interessado nesse particular de histórias. E a gente nota isso. Não tivemos grandes histórias ainda, tivemos, sim. Mas eu acho que o cara sofre, porque eles precisam de um microcosmo, eles precisam de um personagem. A Louise Fletcher acaba sendo usada. Então não tem muito o que reclamar. Eu acho que não é reclamar dele, acho que é reclamar mais ou menos o caminho que a série tomou. Ele, como showrunner, ele pode se culpar de alguma coisa. Porque ele é apresentado, ele é um cara caladão, tudo bem, ele é caladão. Mas ele é um cara discreto, ele não trata ninguém hiper mal, ele não é vendido assim como uma virilidade muito abundante também, mesmo no episódio que leva o nome dele. Então, não sei bem o que o Ira tá falando aqui. É claro que dá uma suavizada, mas... Ele tem que ser um cara carismático, ele não seria o líder lá da resistência se ele não fosse um cara carismático, se as pessoas não acreditassem mas nele. Ele tem um carisma de... Ele é mais pacato, ele olha, pensa e tal. Então, eu acho que a exploração foi por aí. Não sei se ele não gostou, olhou os deles, achou que não estava funcionando. Mas, de novo, o cara ali já era o primeiro-ministro há alguns meses e ele está ocupando um espaço ali que as pessoas têm que se tratar de uma maneira protocolar, inclusive. Tem pouco espaço para roubos, assim. O Odo teve um arroubo no quarto dele, eventualmente, entendeu? Então, é meio estranha essa autocrítica aí. Supor que seja uma autocrítica. Falando nessa cena, ô Fer, o que você acha? Eu não tenho problema com ela. Eu tenho até justificativas, assim. Mas você acha meio esquisito, assim, de repente o Shakar começar a abrir o coração justo pro Odo? Tipo, não. Pedir conselho. Não, ele não estava pedindo conselho. Ele estava querendo informação. Tava pescando. Tava pescando. Não, porque pelo que ele conhece do Odo, seja de relatórios, seja do que ele falou com a Kira, o Odo é um ser alienígena que só se preocupa com ordem, com justiça, e ele percebeu que era amigo da Kira. Então, ele vai lá sondar o território, porque ele está interessado na Kira. Gente, tem um monte de gente que faz isso o tempo todo. Chega lá e, pô, e essa sua amiga aí, alguma vez ela falou de mim? Não tem absolutamente nada de anormal nessa cena. Tudo bem que é um bajoriano falando com um transmorfo, mas certo é que sempre foi uma vitrine pra gente discutir a condição humana. E nessa cena a gente tá vendo uma condição humana que raramente é vista em Star Trek. Eu também não tenho problema. Eu acho até interessante porque no início ele fala ali quando eles estão caminhando no promenade, né, que o Shakar, né? Porra, sacanagem. O Odo e o Worf planejaram tudo direitinho, dali meia hora pra ele ir pra sala de conferência e tal. Aí ele resolve ir no templo, né, pra acabar com todo o planejamento deles. E aí ele fala pro Odo, e é legal porque nesse começo aí ainda não tem nada. Ele ainda não presenciou a Kira conversando com o Shakar. Ele ainda não tá com ciúmes do cara nem nada. Não viu que o negócio vai dar ruim. E aí o Shakar
Shakar fala pra ele, a Kira me falou que confia muito em você, confia a vida dela em você e tudo mais. Eu acho que ela julga muito bem o caráter das pessoas, tal, então eu também confio em você. I understand you used to work for the Cardassians when they were running the station. I was in charge of keeping order on the promenade. They could have given that job to one of their own people. They must have thought very highly of you. I know Kira does. She once told me she trusted you with her life. Well, I'm gratified to hear that. I always found her to be a good judge of character. So I'll trust you with mine, too. Isso é legal porque aí você percebe que a história é feita incrementalmente. Ele fala isso, depois ele sente o terreno, depois ele vai um pouquinho mais à frente, mais fundo. Você sente a história andar dessa maneira. Aí tem a recepção, aí o Shakar chega, pega no braço da Kira, aí o Odo chega depois de ter posto o cintinho ali tão bonitinho, olha pra ela assim, E aqui é legal que o Quark percebe instantaneamente, né? Sim. E o sensor instantâneo do Ferengi também tá tudo jóia? Ele percebeu instantaneamente? É coisa de bartender que percebe essas coisas rapidinho? Que eles botam a trilha sonora, aí o Quark percebe instantaneamente e já olha assim pro Odo. Ih, ferrou. Perceberam isso? Sim. O Quark é muito perspicaz. Acho que ele já tinha percebido outras vezes, porque o Odo é sempre mais duro com todo mundo, mais distante, mas com a Kira não. Então, o Quark provavelmente já tinha sacado de bailes anteriores. Eu não sei como é que vocês viram isso, né, Fer? Eu acho muito interessante como eles fazem um paralelo da situação do Odo com a situação do Shakar. Porque o Odo, ele é muito mais ingênuo e não tem experiência com relacionamentos. Então, para ele, esse amor pela Kira é algo muito difícil, porque ele não sabe o que fazer. É o meu momento quem nunca. Se ele fala com ela, ele arrisca perder a amizade. E ele sabe que a amizade dela para ele talvez seja tão mais importante quanto o amor que ele tem por ela. Ou ele desiste dela. E aí ele não... Isso também é muito difícil de quando você está numa situação dessa, você falar, não, então eu vou desistir de gostar da pessoa. Como que você desiste de gostar de uma pessoa? E aí o Shakar começa a conversar com ele e começa a falar exatamente isso. Ele fala assim, se eu falar alguma coisa para ela e não der certo, eu posso perder a amizade dela. Aí ele fala, mas por outro lado, se eu não falar nada, eu posso estar perdendo algo muito precioso. I've known Nerys for over 10 years. Trusted her with my life on more than one occasion. So have I. She always knew how to follow orders. She never complained when things got rough. She was a good soldier, a good friend. But now it's different. Is it? She's still your friend. I know. I think I'm falling in love with her. Sometimes I get the sense that maybe, just maybe, she feels the same way. But I could be wrong. I'm afraid to say anything because it might ruin our friendship. But if I don't, I could be letting something very precious slip through my fingers. It's a difficult situation. Yeah. Cara, e aqui a cara do René nessa cena é muito, muito boa. Muito boa. Aí o René fala assim, mas ela ainda pode estar pensando no Barrel. Ele tenta, do tipo, sem dizer nada, tentar ver se o cara se manca e fala, esquece disso. Aí ele assim, não, né? O Shakar fala, não, tem que ser mais paciente. Aí o Odo fala, é o que eu faria. Aí o Shakar destrói ele de novo. Ele fala, mas então eu vou mostrar pra ela como eu me sinto, pra ela perceber que tem alguém que gosta dela e que, pra sair do luto. que vai, né, ajudá-la a superar a perda, tudo. Well, for all I know, I've got myself all twisted up over nothing. I mean, if she hasn't said anything to you, then this whole thing is probably just inside my head. Frankly, I think she's still grieving for Vedek Barai. Oh, of course, it's only natural. Maybe I should just be patient. That's what I would do. On the other hand, maybe I should let her know how I feel. Might help her to get over her loss if she knew that there was somebody who really cared about her. What do you think? I'm afraid I know even less about relationships than I do about politics. Eu acho muito legal isso daqui. Muito, muito interessante essa conversa dos dois. Não, é pra cada situação pro cara ficar a pirar, né? Aí o cara vai botando tudo pra dentro, tudo pra dentro, tudo pra dentro. Por isso que faz sentido o episódio, assim. O cara vai jogando pra dentro pelas situações e tem que se manter em linha, tem que jogar o negócio pra dentro. Ué, Odo, por que você tá agindo assim?
assim? O que tá vendo? Não. Aí o cara vai jogando pra dentro pra segurar. É danadinho o negócio. Eu acho que a pior faca é quando ele entra no quarto ali da Kira no famoso dia seguinte. Aí ela tá toda bonitona com um pijama bajoriano, sei lá que desgraça é aquela. Ele olha os restos dos champanhe, sei lá o que era aquilo. Aí ela chega, aí conversa, tem uma hora que ela chega por trás dele, abraça ele por trás e fala: é tão bom ter você como meu amigo, e é tão bom você ser o primeiro a saber que eu tô envolvida com o Shaka. Don and I. Oh, I understand. Odo, if someone had told me a year ago that this was going to happen, do you know what I would have said? You're crazy. Yes, I respect him. Yes, he makes me laugh, but we know each other too well. I mean, he's seen me go weeks without a bath. We've spent long, cold nights huddled together for warmth. There's no mystery left between us. We're friends, that's all. Guess I was wrong. I'm happy for you. This must seem so silly to you. No, not the least. You are such a good friend to me. I'm so glad you're the first person to know. Tipo, aquilo ali é aquela espada que você torce assim, corta tudo. Cara, é terrível, terrível. Caraca. Mas ele ainda volta e a última coisinha ainda é a coisa da prisão do terrorista lá, do True. Caraca, várias situações que eu... Fer, você quer acrescentar mais alguma coisa com relação a isso? Não, tô de boa. A única coisa que me interessa nesse episódio é o Odo. Tudo isso é sobre o Odo, né? O estado de espírito dele ali, né? Como as coisas vão se desenrolando. E aí do Worf eu acho muito legal, porque o Castanha falou, esse episódio, apesar de ter toda essa parte triste, né, e difícil pro Odo, ele tem algumas coisas assim mais light, um quê de uma comédia. Então, no começo, quando o Quark vai reclamar pro Odo que ele tá fazendo barulho, a cena do Quark quando a Kira fala assim, pô, mas você consegue ouvir um ratinho? Aí ele aponta para as orelhas e fala... É, bem legal. Assim, bem inspirado, acho. É bem expressivo a maneira como o Armin faz. E aí a conversa inicial do Worf com o Odo é muito legal também. Eu gosto bastante ali. Que os dois se encontram ali, meio que almas gêmeas. Aí o Odo dá o conselho pra ele, não, olha, se alguém for te visitar, não faça ele se sentir à vontade e tal. Aí, né, o Worf completa, pra ele nunca mais voltar, não achar que pode voltar. Porque o Worf e o Odo começaram meio que errado, né? O Worf se mete nas investigações do Odo. O Odo se sentiu ameaçado porque o histórico do Worf é de chefe de segurança, a missão que ele exerce. Então faz sentido ter esse conflito inicial. E esse episódio mostra que, olha, a gente pode ter coisas em comum aqui. Até nesse ponto evolui o personagem do Odo e do Worf. Porque é dos dois lados. É tanto o Odo que se sente ameaçado pela presença do Worf, e o Worf, por outro lado, ele não sabe como lidar com a nova posição que ele tem, porque ele fica lá se metendo lá no início, acho que foi no terceiro episódio, no Hippocrates, que ele ainda tá com a cabeça de que ele é o segurança da estação, mas não, ele não é mais o segurança da estação. Então ele tem que se adaptar a essa nova realidade. E aí aqui é legal que eles encontram um ponto em comum, que faz com que, embora eles não sejam dois personagens que vão interagir muito, assim, com termos de amizade, camaradagem, mas você começa a encontrar aqui um equilíbrio para a relação dos dois. E de novo o Eddington nem aparece, né? Eles arranjam uma desculpa pro Eddington não tá de lá férias. Pra colocar o Worf. Meteu atestado. Tá lá fazendo alguma coisa... Ih, não posso falar, né? Ia soltar um spoiler gigantesco aqui. Meteu atestado. Mas eu acho legal até o Worf no final, quando eu acho que ele sacou que o Odo tava meio... Não, ele saca na cena anterior, né? Que o Odo tá ali, aí ele
vai falar com a Kira e tal. Ele sacou que o Odo não estava legal, aí ele fala, não, você deve receber uma comenda, porque os seus ajudantes me auxiliaram muito bem, entendeu? Eu acho que ele foi legal ali. Achei bacana, como eu mencionei, o Cisco e principalmente o Quark. O Quark faz toda a diferença. O Worf tira o pé ali, mas eu acho que pro Odo teve pra ele é uma humilhação, né? Pra ele, eu acho que ele viu de uma maneira, não assim, ele tá me elogiando, dizendo que eu sou tão bom, que eu treino bem as pessoas. É que ele tá naquele estado, digamos, de hiperrealidade, né? Você tá vulnerável, tá sensível, né? Parece que é tudo complicado, você sente a pressão de tudo quanto é lado. Então ele viu ali, caramba, o cara prendeu o outro, eu fiquei fora da conexão. Se não fosse o Worf, o cara ia estar andando aí de bobeira na estação, jogando bomba, explodindo, ele ia despressurizar o aposento do Shekar. Aí a pessoa dá aquela ansiedade maior ainda, a pessoa não tá meio descompensada. Se o Worf tivesse feito como se do tipo, não, eu fui lá porque eu achei que você não ia ser capaz de fazer, acho que teria soado menos pior pro Odo do que o Worf bondade, condescendente. Quando você não tá bem, até a bondade te corta. É complicado. Você acha, Fer? Eu acho que essa relação ali é o momento que o Odo percebe que o mundo dele caiu, entendeu? É o momento que ele percebe que ele tá tudo errado. O Worf foi super gentil, super educado, mas é o momento que ele vê, sou eu que pego o cara. Eu fiz isso desde que eu assumi esta forma. Então, o que eu tô fazendo? Eu não tenho a Kira, o Worf pegou o meu criminoso, o que sobra pra mim? E é isso que leva ele a quebrar o quarto inteiro dele, entendeu? O que sobra? E aí é legal que aí quando o Quark fala pra ele, né, você tem que concentre-se no que é essencial, que ou você diz pra ela como você se sente ou você esquece e segue com a sua vida. É aquela dica básica do básico, né? É legal. E aí ele vai pro lado radical, né? Do tipo, tenho que cortar o máximo possível, porque senão não adianta eu tentar seguir a minha vida e continuar vendo a Kira todo dia. Então ele tenta cortar ao máximo e aí ele vai lá conversar com ela. Ela tem um baque também, né, ali. Ela não entende, porque quando o Odo vai dizer assim que não vai poder mais ter o encontro lá, não sei se é das terças-feiras ou que dia que era que ele fala, aí a Kira fala, não, realmente, não era algo necessário que eles estavam discutindo. A gente percebe ali que é mais um prazer dos dois de estarem juntos naquele momento, conversando sobre as coisas ali da estação. Tipo, o Odo tá meio que passando para ela, né, pessoalmente, pelo fato dela ser a primeira oficial, mas na realidade ele poderia passar lá o relatório para ela lê aquilo ali e beleza, né? Mas você vê que tem um prazer da parte dos dois. E ela fala, mas mesmo que não seja necessário, eu gosto de estar ali. Só que ele não fala isso. E é do tipo, é como se ele estivesse mandando um recado, do tipo, a nossa amizade não é tão especial assim. Porque ele precisava disso. E aí tem gente que fala, mas a Kira nunca percebeu que o Odo gostava dela, como que, né, ela nunca percebeu? Aí você vê que ele fez um esforço para que ela não percebesse. Isso aqui é uma coisa, lá em Children of Time, ele mesmo fala, não, o Odo do futuro fala para ela, não, o quem eu era lá, o Odo lá de trás, fez tudo o possível para esconder, né, os sentimentos de você. E aí a própria Kira fala no episódio, quando ela conta... Não, antes dela estar com o Shakar, quando eles estão conversando e ela fala, essa conversa... Será que tem alguma coisa entre a gente? Não lembro do que é agora, sim, mas eu sei que ela fala, essa conversa pra você deve ser meio boba, do tipo, falar sobre relacionamento, ou seja, ela tem a mesma impressão que todo mundo tem do Odo, que ele não liga pra relacionamento, que ele não tem esse tipo de sentimento. Ela não acha que ele não tenha sentimento nenhum, mas ela acha que ele não liga. O Fer bem lembrou, lá em A Man Alone, ele diz que ele não entende por que as pessoas têm relacionamentos e
de tudo o que se desenrola por conta disso, como as pessoas acabam pautando a sua vida em relação a isso. Então, essa é a visão que ela tem dele, que eu acho que justifica o fato dela não perceber. E aí é engraçado que a própria Naná fala, pô, até aquele momento, ela também achava meio esquisito a Kira não ter percebido. Mas aí ela fala que o Siddig gostava dela já fazia um tempo e ela nunca tinha percebido. E aí depois eles acabaram ficando juntos. E aí ela falou, pô, é possível então isso acontecer. Eu passei um tempão com ele gostando de mim e eu nem tchum, pra mim ele era meu amigo. Ou seja, né, ali a vida imita a arte imita a vida, né? Então é interessante. Acontece, sim. Quer falar do Quark, porque o pessoal reexaminou essa situação do Odo, dele ser um ser baseado em ordem, um ser realmente alienígena. Não é problema para Star Trek, porque efetivamente os alienígenas somos nós. Então, ele ter sentimentos, ter essa paixão toda, é facilmente aceitável, até natural, inclusive. Teria que ter. O Quark percebe, isso eu acho legal. Talvez ele perceba de uma maneira muito abrupta ali. Se bem que ele olha pro teaser, né, ela sentada ali daquele jeitinho ali, meio lânguido, e o Odo, tipo, pô, cara, tá vendo, tá me interrompendo, aquele jeitão do Odo. Ele conseguiu somar 2 mais 2, ele viu, ao invés dele ficar no senso comum, né, foi além do senso comum e viu, não, esse cara tá afim dela, pô. Esse negócio de ordem, que não é importante, relacionamento, não, esse cara aí tá afinzão dela, aí ele vai, ele tá mais equipado pra lidar com isso, pra fazer o que tem que ser feito. E é interessante quando a última fala do Quark pro Odo na série não, aquele cara me ama, tá escrito ali nas costas dele, né? Se você reparar, tem muitas cenas do Odo de costas pro Quark mesmo. Eu fiquei pensando nisso, é interessante isso, é bem legal. E eventualmente o Odo fala que vai sentir falta de todos, inclusive do Quark. Eu achei, bem bonitinho, né? Do cara, você fica ajudando, mas inventando uma maneira de mascarar a ajuda dela ser outra coisa, que não é bem aquilo e tal, mas no fundo é bem bonitinho, muito bem atuado pelo Armin Shimmer e pelo René. Eu acho bem bacana mesmo, assim. É tipo o coração do episódio, e ele fala basicamente o que um produtor falaria ali, ó, tem que colocar isso na posição para a série poder continuar, né? E é legal. Porque agora eu não lembro se... Eu acho que não vai ter mais nada mais, assim, dos dois até o Children of Time, né? Eu acho que praticamente no final da 5ª temporada. Mas a gente chega lá. Que eu me lembre, assim, né? Eu acho que não. O que tem são oportunidades pro Chakar aparecer, que ele não aparece. Isso aí você numerou bem, bem claro, realmente. Né? Ele deveria ter aparecido e não apareceu. E aí só uma última coisinha que eu queria comentar desse episódio. Assim, eu sei que não era o objetivo do episódio, né? O episódio 0 voltado para trama, ele é um episódio voltado para personagem mesmo. Acho que não caberia, mas não sei, Fer, Castanha, se vocês não sentiram falta, dado que eles estavam falando sobre, porque o motivo do Chakar estar ali seria para conversar com a federação, para Bajora entrar na federação, que é um objetivo do Sisko que lhe foi dado lá em Emissário. Quer dizer, a missão dele, né, ao ser colocado em Deep Space Nine é essa, é fazer Bajora entrar na federação. Então eu sinto não ter sido mais falado sobre isso, da gente ter visto um pouco mais, mas eu entendo que ele não caberia no episódio, mas ainda assim fica um gostinho ali que podia ter tido, não sei o que vocês acham. A política ficou a câmeras fechadas. Poderia ter tido uma fala adicional do Sisko falando para Dax que, não, a minha missão é retomar alguma coisa lá do Emissary, por exemplo. Não, a coisa é fechada em câmeras, algum detalhe, não, a gente recebe as informações que o Chakar comenta com o Odo e com a Kira fora da câmara, fora da sala de reuniões. O episódio era o guarda-costas, o resto todo era supérfluo, eles tinham que calibrar as cenas que realmente interessavam. Tinha a trama do atentado, que tinha que calibrar, você percebe que é resolvida de maneira elegante, discreta, com exposição,
destruição e tal, não mostra a prisão do cara, mas é resolvido de maneira elegante, eu diria eu, no frigir dos ovos. O resto tudo era supérfluo. Então, é claro que a gente pode pensar, faltou política, faltou alguma coisa com Cisco. E esse True Way, você percebe que foi um dispositivo de trama lá no Homem-Bashir, aqui também, sabe? E depois acho que nem mais é falado, Eu né? tô desconfiado que não, entendeu? Aí você vê que é meio que é uma continuidade, mas uma continuidade meio no truque, entendeu? E você, Fer? Não, eu acho assim, não dá pra gente ficar falando, deveria ter aprofundado mais essa questão de Bajor entrar na federação, porque não é o objetivo do episódio. O objetivo do episódio é mostrar o Odo, é a história do Odo, entendeu? A gente pode questionar isso em termos da série como um todo, mas não em termos deste episódio. Não era o objetivo desse episódio. Essas negociações eram um pano de fundo e a desculpa para o Shakar estar na estação para acontecer tudo o que aconteceu com o Odo. Você falou bem, é o que a gente estava discutindo, né? O fato do Shakar não ter voltado. Esse tipo de assunto poderia ter sido tratado. Talvez um episódio só sobre isso, mais voltado para a trama mesmo, falando dessas discussões. Mas infelizmente não tivemos. E aí no fim eu lembrei, o Castanha falou da Dax, eu lembrei que no começo tem duas falas da Dax que são muito boas. Ela é muito espirituosa. A hora que ela chega, que o Cisco reclama que ela tá atrasada, do tipo, ainda bem que você conseguiu se juntar a nós, né? Ela falou assim, não, é que eu estava passando pelo promenade, foi difícil, porque ela estava com o uniforme de gala, né? Aí ela falou, tipo, eu sou tão bonita que tava tudo molhando, foi difícil chegar aqui. Good of you to make it, old man. Shakar's transport just docked. Sorry, there were so many people on the promenade. It was hard to get through. Cara, a Dax é muito engraçada. Eu gosto muito, assim. É uma coisa mais light desse lado dela. E aí, a hora que o Shakar chega e aí eles começam a andar, aí ela puxa a Kira e fala, pô, Kira, por que você não me falou? Não, o quê? Pô, que o cara é bonitão pra caramba. É verdade. Eu tenho essas coisas do episódio. Mas, assim, da minha parte era isso. Castanha, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar do episódio? Eu achei a direção do Leis Landau competente. Por 2 vezes ele vai para a câmera de mão naquele primeiro momento que ele tá indo lá pro templo, eles começam a olhar, quando desce ali daquelas, acho que é uma escada em espiral, ele começa a apertar as mãos, aí mostra a inquietação do Odo e vai pra câmera de mão, se mostrar aquele balancinho da câmera na mão é interessante, eu achei uma escolha bem bolada, né, tem uma citação ali que você lembra um pouquinho do In the Hands of the Prophets, a mãe levando a criança pra criança ver ali o primeiro-ministro, eu achei legal, no mais bem básico, servindo a história. E no final da destruição dos aposentos do Odo, a escolha de tirar o fio de cabelo de ordem, aí você está sentado ali com a câmera ali embaixo e depois, com a interação dos dois, ele pergunta virando o pescoço e bota o ângulo, já mencionei, bota o ângulo baixo para o Quark responder se ele estava se de fato comportando como um amigo, ele deflete a questão. Eu achei 2 momentos que eu achei bastante interessantes. Esse segundo, inclusive, eu diria que apesar de ser, no fundo, sobre o relacionamento do Kira e do Odo, pensando grosso do episódio, tem a ver com esse tema ao longo da série, mas o coração do episódio é essa cena do Quark com o Odo e esse momento que ele vira, poxa, cara, por um momento achei que você estivesse me tratando como seu amigo. Aí o Quark desconversa aquele ângulo baixo para mostrar da melhor maneira possível o Odo olhando pro rosto do Quark, tipo assim, será? Perguntando diretamente. Achei bem legal e foi bacana a direção nesse ponto. No mais, era isso. Acho um bom episódio e simpático, e coloca o René aí para trabalhar bastante. Ele trabalha extremamente bem. E você, Fer, tem mais alguma coisa? Não. Se eu for falar mais, eu tenho que falar de tudo que vai acontecer depois. Bom, a gente acaba sempre, muitas vezes, falando alguma coisa, spoiler e tal, porque eu acho que é que você prefere focar no episódio pensando nele, tendo visto até aqui, né? No fim, às vezes eu, Castanho, ou a própria Lei, a gente acaba colocando o episódio dentro do contexto da série como um todo, né? Qual é a importância dele,
coisas que aconteceram aqui, que depois vão ter consequências para frente. Se você quiser comentar com relação a isso, eu não vejo problema. Eu acho que é interessante essas duas visões. A gente tem a visão do episódio, o que é ele até esse momento, né? E depois o que ele significa para a série como um todo, quando a gente vê a hora que a série terminou, quando a gente vê todos os episódios. Né? A gente fala disso quando a gente conversar de His Way e What We Leave Behind. Maravilha, maravilha. Então, vamos às notas de Crossfire. Castanha, quantas estrelas? Para mim, 3 estrelas. Bom episódio. E você, Fer? É a única vez em Deep Space, né, inteira que eu deixo a emoção passar um pouquinho da razão, e é um episódio 4 estrelas para mim. Eu também acho que ele é 4 estrelas. Ele não é um episódio que, se a gente for pensar, ele não é igual a um The Visitor, ou um The Pale Moonlight, ou o Duet. Mas eu acho que o episódio é muito redondinho, é muito bem feito, é muito bem atuado. O roteiro é muito bom. Todas as conversas, eu não vejo conversas que foram fora, que não fazem sentido. E eu acho que ele é extremamente importante para o personagem do Odo. Eu acho que o Castanha falou bem quando ele coloca que era preciso eles darem uma resolução para o Odo, para esse amor que ele tinha pela Kira, porque não era agora que eles queriam que os dois ficassem juntos, ou talvez eles nem tivessem a intenção. Então aqui eles dão uma resolução para isso, que é super importante. Acho que fortalece. Deixa eu só sublinhar uma coisa, Mariana. Eu acho que porque o Odo, se ele não tomar cuidado, se ele não conseguisse controlar isso de uma maneira, isso poderia tomá-lo totalmente. Ele poderia deixar de ser funcional. Ele poderia começar a pirar, porque ele não tem experiência, talvez a fisiologia dele. Em outras dimensões aí a gente poderia pensar também, não conseguiria processar esse tipo de sentimento, e ele poderia ficar meio pancada da ideia, meio doidão, começar a fazer shape-shift no meio do salão a troco de nada, sei lá, entendeu? Então foi importante também para segurar o personagem de maneira estável, eu acho. Eu acho que isso poderia ser um problema, e eu achei interessante que dedicaram o episódio para isso, conscientemente. Eu vejo que o Odo, a busca dele na série toda é ser o melhor transmorfo possível. Essa é a busca dele. Não é ser o mais humano possível. Ele, na realidade, ele quer se encontrar como transmorfo, porque ele é um transmorfo. Diferente, por exemplo, porque a gente sempre compara os personagens que tem meio que são meio parecidos nas séries, né? A gente tem lá cada um ali, Spock, aí a gente tem o Spock e o Data. Mas o Data sempre ele sempre quis ser humano. O Spock é mais no equilíbrio, eu acho. Ele conseguir aceitar o lado humano dele, o lado vulcano e esse equilíbrio. E o Odo não é querer ser humano, não é querer parecer com um humanoide, entender os humanos, não. É ser um transmorfo. Essa eu acho que é a jornada do Odo. E aí o fim justifica completamente isso. Então eu acho que esse episódio realmente foi fundamental para colocá-lo no trilho e não perder isso daí, que acho que é importante para o Odo. Então é isso. Muito bem. Fer, muito obrigada pelo bate-papo. O Odo falando do Odo. Sempre. Castanha, valeu pelo bate-papo, como sempre. Muito bom estar aqui com vocês. Mariana, Fernando, foi show de bola. Até a próxima. E gostaria de agradecer você que ficou nos escutando até agora, e a gente volta daqui 15 dias com outro excelente episódio. Eu adoro Return to Grace, Ducati vem aí, mas isso fica para daqui 15 dias. Falou, valeu!